Olá, gente, boa tarde, tudo jóia? Hoje eu literalmente deslizei num erro do dia da semana. Vocês acreditam de que para mim hoje já era sábado? Eu estava totalmente no espírito de sábado hoje, mas foi totalmente nisto. Agora há pouco de meio-dia, eu não sei o que eu estava falando com meu esposo, que que daí ele olhou para mim assim, ele disse: "Como assim? Hoje é sexta-feira." Aí eu disse, não, eu jurava que hoje era sábado. Na minha cabeça eu estava trabalhando só o sábado. Tanto é que eu gravei um vídeo agora de manhã, próximo do meio-dia, acho que era, se não me engano, eu já estou um pouco perdida também com o horário até. E daí eu comentei, eu falei lá em determinado momento que eu lembro de sábado. Gente, eu vou gravar mais um pouquinho para falar um pouquinho sobre algumas questões assim que para mim são muito preciosas e também têm muito significado na vida. Eu vou gravar assim, segurando a câmera mesmo, sem me sentar, sem nada. No decorrer de vida, assim, a gente sabe que a gente tem experiências, a gente tem fatos, e tem aqueles fatos e aquelas experiências que nem sempre são agradáveis, né? Que a gente, quando vê, marcou e fica com aquilo ali pro resto da vida, sempre naquela lembrança. Ou seja, é aquela feridinha, aquele corte que às vezes a gente recebe da vida e que cicatriza tudo. A gente sempre sabe de que feridas abertas, é difícil de elas ficarem abertas, sim, cicatrizam, porém a cicatriz existe lá, né? Então, por que a gente sempre tanto fala, cuidado com o que tu plantar, porque tu vai colher exatamente aquilo lá quando crescer e frutificar, né? Então, eu não abro mão disso. Eu sei que errar, a gente erra, todos os dias a gente comete errinhos, seja do que for, né? Quando a gente, puxa, mas eu fiz isso de novo, ai, que droga, né? Não precisava ter feito, errei de novo. Aí até a gente fala, errar 2 vezes, ok, tu pode se permitir, mas num terceiro erro, tu já procura consertar, para não... Ou também um outro termo que a gente usa, quando a cobra te morder uma vez, tu já... não gostei muito da experiência dessa mordida. E aí, numa segunda mordida que pode vir a acontecer, na terceira tu diz, não, pelo amor de Deus, né? Agora eu vou dizer, deu, chega de mordida ou chega de repetir o erro, né? E então... esses fatos que a gente, às vezes, então, precisa lidar quando eles acontecem e fica com aquilo lá te incomodando, querendo ou não, aquilo lá fica ali. Mas ele me fez isso, ele me disse aquilo outro, me magoou muito. A primeira coisa que vem na cabeça da gente, a gente pensa assim, o tempo vai curar o que tu sentiu ao determinada fala direcionada a ti, que foi dada, aliás, a ti, de alguma ofensa, né, que alguém pode ter te causado, te feito, ou alguma injúria, enfim. A gente sabe que a gente tem fatos, às vezes, assim, que tu diz, poxa, mas por que ele falou isso pra mim, assim, na cara dura? Não poderia ter dado uma amenizada, pelo menos, né, na expressão, para não deixar esse machucado forte, né, ou ele ou ela, né, eu estou dizendo, usando um termo, o primeiro que surge. Então, podia ter falado de uma forma mais sutil, né, e às vezes, para mim, neste caso, eu estou falando de mim, experiências minhas neste caso, né, eu já tive ofensas pessoais, assim, muito desnecessárias. Eu já tive pessoas falando da minha pessoa em verdades muito feias, assim, muito... Eu dizia assim, mas meu Deus, teve um fato que eu fui colocada no meio da sociedade aqui na minha cidade de uma forma que eu realmente mergulhei em depressão, eu fiquei muito afetada, muito triste, porque surgiu do nada um falatório da minha pessoa que eu, diante da minha inocência, diante da minha ingenuidade, daquele momento lá, eu não consegui lidar com aquele falatório do modo como se fosse hoje, né? Hoje, com certeza, eu trataria da situação de uma forma muito diferente do que na época adolescente, né?
Então, é uma cicatriz, ela aconteceu, cicatrizou, mas, ao mesmo tempo, eu vou levar isso para a eternidade, né? Vou lembrar, inclusive, esse falatório depois veio a mim, eu consegui saber da onde que saiu aquele falatório, quem foi a pessoa, né? Só que eu nunca fui tirar satisfações, eu sempre dizia não. Eu acredito nisso muito, na verdade. Aqui, neste universo, a gente veio para pagar. Eu acredito muito nisso. Podem muitos não acreditarem, mas eu sempre parto dessa ideia. Tudo que a gente fizer aqui, de uma forma ou de outra, a gente paga. Cada um vai entender do seu jeito. Eu entendo do meu. E então, lógico que eu já vi desta pessoa, neste caso, que me causou esse grande estrago emocional na época, lá nos meus 15, 16 anos, que hoje em dia as menininhas dessa idade vivem de um jeito muito diferente. Mas imagina para mim naquela época. Não vou entrar em detalhes do que foi, mas se as pessoas certas em algum momento forem de repente assistir este vídeo aqui, vão saber ou vão lembrar talvez da época, do que falaram e do porquê que, né? E vou levar isso realmente junto comigo de uma forma assim, não de tristeza, e sim de lembrar, assim, sempre de, poxa vida, por que as pessoas fazem esse tipo de coisa, né? De falar algo que na cabeça da gente em momento algum existiu ou aconteceu, só que na inocência às vezes a gente faz as coisas, né? Na ingenuidade também, principalmente imagina na adolescência, né? Todos nós certamente passamos por adolescência. No momento que a gente nasce, a gente cresce, fica adolescente, fica adulto e por aí vai. Então, os adolescentes têm essa fase, né, de experiências, de fazer muitas coisas sem consequência, né, na inconsequência. Só que é tudo aprendizado, né, é tudo experiência de existir, né. Mas nesse caso, então, por eu ter tido essa experiência, de eu lembrar sempre de novo, nossa, como aquilo lá doeu, né, como aquilo lá machucou. E por aí vai. Então, por isso é apenas um fato que eu estou falando. Tive inúmeros outros, assim, e sempre que dá aquela carimbada, né, de ficar na lembrança da gente. De momentos, assim, às vezes até entre a família aconteceu. De alguma coisa que foi dita, né, alguma coisa que foi falada. E certamente a pessoa quando fala, ela muitas vezes ela nem se dá conta do grande estrago que pode causar aquele dizer, né, ou aquela ação, aquele, sei lá. É complexo. Então, gente, o que eu quero dizer com este momento aí com vocês? Eu quero dizer assim que a gente tem que ter muito cuidado na vida da maneira como a gente planta, né, os nossos pezinhos de fruta, que eu sempre digo, porque eu posso depois, quando essa árvore crescer, eu posso ter plantado determinada coisa achando, né, achando de que eu plantei aquilo lá e eu posso colher coisa muito diferente naquele pé de frutas, né? Então eu uso sempre muito como um comparativo, de que tem que ter muito cuidado. Eu sempre tento, lógico, que errar, que nem eu falei há pouco. Errar faz parte da nossa existência, a gente erra. Sem querer, a gente erra. Às vezes a gente machuca, a gente magoa, né? Então, é importante a gente também saber pedir perdão, pedir desculpas quando a gente faz isso. Às vezes é difícil, às vezes a gente não consegue, mas pelo menos rezar pedindo, né, paz e pedir que aquele dizer não tenha agredido de uma forma como de repente agrediu, né? Pedir que aquela pessoa então tenha leveza diante do que ela teve que ouvir sem querer, né? E que consiga compreender também e pedir perdão. Então, pelo menos em oração, né? Pelo erro que se cometeu. Mas a gente também sabe de que muitos não fazem isso, né? Que são arrogantes por natureza, pessoas que vêm para o nosso meio, pessoas que se acham, pessoas que se consideram sempre acima de você, né? Sempre não se sabe por que as pessoas agem assim, sempre quererem ter o melhor posicionamento, sempre quererem ter a melhor inteligência ou a melhor forma de querer
mostrar as coisas para o outro, né? Quando, na verdade, todos nós temos o nosso modo de vida, o nosso modo de entender as coisas, né? E por aí vai. Isso muito contra, inclusive, isso assim, de querer ficar insistindo em que o outro seja como eu sou, né? Quando isso acontece, quando eu faço, quando eu causo alguma situação assim, isso me incomoda muito, porque eu entendo de que, tu não devia ter falado isso daquele jeito lá, porque a pessoa pode ter ficado magoada, a pessoa pode ter ficado chateada. E então isso acontece, né? Na distração, naquelas deslizadas que a gente às vezes dá no meio com relação a outras pessoas, entre as pessoas. E então é fundamental, né? A gente ter esse cuidado, porque essas pessoas arrogantes que a gente tem que conviver às vezes, são pessoas assim que às vezes são mal-humoradas, parece que nasceram para não terem um sorriso no rosto, não conseguirem sorrir, né? E estão sempre reclamando de tudo, inclusive se autorrotulam, dizem, eu sou assim mesmo, eu não sei o quê, eu não gosto disso mesmo. Ou seja, não conseguem botar leveza em nada praticamente do que fazem no seu dia a dia. Estão sempre de mau humor e reclamando. Então eu não consigo entender de como tem gente assim. Mas a gente sabe que tem, né? Gente, então eu queria assim aproveitar de novo esse momentinho, assim, porque hoje eu comecei a pensar em várias coisas que já me aconteceram realmente na minha vida fora e que muitas situações deixaram cicatrizes. Estou convivendo sempre com elas, de uma forma leve, lógico, mas sempre lembrando delas, né? E aí vem aqueles termos assim de perdoar e de não sei o que, não sei o que. Lógico que a gente tem que tentar ao menos perdoar. Mas, mesmo que eu perdoe, quando a gente menos espera, eu acho que falar um pouco assim da questão do perdão, às vezes a gente se trai muito com essa questão aí. A gente acha que perdoou, só que não perdoou. E aí vem toda uma linguagem por detrás do perdão e tudo, né? Então eu prefiro acreditar nessa linha, assim, de colocar dessa forma, né? Passou, cicatrizou, e a cicatriz está ali e eu vou olhar para ela e vou pensar, essa cicatriz me ensinou algo, me mostrou, né, do que eu não devo fazer com o outro, porque machuca, né? Deixa o outro muitas vezes muito magoado. Então, eu acho que é esse tipo de posicionamento que eu prefiro ter. De deixar, então, essa sensação, eu perdoei. Vamos botar uma aspa aí. É um perdão, né? Do meu jeito, assim. De repente, muitos outros também fazem assim. De colocar leveza em cima do que aconteceu e que o que o outro te causou seja uma lição de vida para a gente que foi entristecido muitas vezes e que a gente não cause isso para o outro em momento algum. E se acontecer uma deslizada, pedir perdão pelo erro cometido. É isso, gente. Eu achei importante, então, fazer esse momentinho de pausa para pensar, refletir um pouco e compartilhar aí com vocês, para daqui a um pouquinho trazer uma mensagem de como é importante a gente tomar o cuidado de não causar cicatrizes nas vidas dos outros, né? E se causar, tentar de todas as forças e formas possíveis fazer com que essa cicatriz fique o mais invisível possível, que ela fique cada vez menos, que faça uma boa recuperação de regenerar aquele corte, né? Tá legal, gente? Então, hoje é apenas sexta-feira, conforme falei no início do vídeo, hoje é apenas sexta, então, bora lá finalizar essa sexta-feira aí e aguardar pelo sábado e domingo, lógico, né? E eu sei que eu tenho muita coisa por fazer, eu vou me ocupar muito esses próximos dias ainda. Adoro, já falei disso, adoro essa época do ano, sou fascinada mesmo, gosto muito do Natal, gosto muito do final de ano. Energia sempre sendo renovada nessa época, né? Para melhor sempre. Grande abraço a todos, então, e a todas, e até o próximo vídeo de Dia a Dia de uma Malheira.